Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Desculpa pelo transtorno. Já aconteceu algumas vezes assim de adicionar uma pessoa na live e ficar sem som. Mas eu espero que resolva. Vocês estão me ouvindo? Ai, que bom. Agora vai dar certo. Fé em Deus. Pronto. Flavinha, tá me ouvindo? Ai, Glória! Já aconteceu outras vezes comigo, inclusive, né? Live sempre tem algum negocinho assim que é pra dar emoção ao vivo. Boa noite. Boa noite a todos. Flavinha, muito obrigada, viu, pelo convite. Pessoal, para começar, nada mais justo do que apresentar essa Nutri hoje que vai conversar aqui com a gente hoje. Eu mesma estou muito feliz porque a gente estudou juntas, fazíamos tudo juntas. Já peguei muita carona também, né, nas idas à UFES. E a gente se formou juntas, a gente foi pegar nosso diploma juntas. Então, assim, é muito feliz a gente já, depois de anos, porque já se passaram muito tempo. A gente pensa que foi um dia desses, mas já se passou muito tempo desde então. E, assim, cada uma seguindo o seu caminho, né? A gente vai tendo outras tarefas, vai ganhando outras jornadas, mas se reencontrar e poder lembrar dos velhos tempos e conversar sobre assuntos em comum é muito bom. Acredito que vocês aí que estão assistindo devem passar por isso também, né? E aí, pessoal, o currículo da menina não é pequeno, então eu fiz um resumo. Como a gente sempre está acostumado, né? Nada mais justo mesmo do que fazer uma apresentação dela, que é mais do que merecida, especialmente hoje, no Dia da Mulher. Uma mulher, assim, de referência, que mostra o seu propósito e que está aí para enfrentar qualquer paradigma e qualquer obstáculo que nos imponham, né? E aí, Flavinha, pessoal, fez durante a sua graduação, iniciação científica. Então, a partir desse momento dos 4 anos da faculdade, a gente teve contato com pesquisas e, a partir daí, acho que isso faz uma diferença muito grande na formação do profissional, porque esse contato com pesquisa não é necessariamente que você vai se tornar um cientista, mas é fundamental para desenvolver senso crítico, né? Capacidade de raciocínio, de entender como é que as coisas funcionam, como é que elas acontecem ao acaso ou não. Isso é muito importante depois para a gente lidar com as pessoas. As pessoas são muito diferentes entre si. Uma consulta nossa, mesmo que sejam pessoas parecidas, nunca é igual, porque sempre vão ter outras coisinhas ali envolvidas e a gente precisa ter esse raciocínio crítico muito bem desenvolvido, né? E aí ela foi para São Paulo, fez sua especialização na Unifesp, na área de nutrição clínica e infantil. Em seguida, iniciou o seu mestrado e hoje ela é mestre. Teve uma oportunidade grande de aprofundar seus conhecimentos em fisiologia renal. Então, é uma nutricionista que vai entender muito bem o mecanismo dos suplementos, né? Porque os rins são órgãos importantíssimos, junto com o fígado, para metabolizar todas essas substâncias e nutrientes que a gente ingere. E aí retorna a Aracaju para ser professora, então também tem uma capacidade de comunicação e de transferência do saber muito bacana, já tendo contato com muitos nutris aí recentes e que hoje já estão formados, né? Já passou por essa experiência muito bacana. E atualmente, pessoal, de uma forma bem resumida, ela atende em consultórios, né? Então tem contato com as pessoas que estão com vários objetivos de emagrecimento, objetivos até relacionados a problemas intestinais também. A gente já trocou várias conversas em relação a isso. E nada mais do que corredora. Então,
não teria nenhum sentido, né, se fosse qualquer outra pessoa, a não ser Flavinha mesmo, para vir falar justamente sobre esse tema. Eu que estou meio aposentada ultimamente, e ela que está aí, ó, fervorosa, foi correr hoje mais cedo, antes de vir para cá, quer dizer, eu tô aqui arrebentada e a menina estava correndo há pouco tempo e agora está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, viu? Flavinha, deixei de falar alguma coisa, por favor, me corrija. Não, tá ótimo. Agora você falando do meu currículo, seu nem se fala, né, Ayane? Acho que acaba. Nadinha. Oh, meu Deus. Olha, mais uma vez, obrigada. Pessoal, sem mais delongas, tá? Olha, eu vou deixar a live salva, tá bom? Quem não conseguir acompanhar até o final, não tem problema. Depois eu vou tentar realmente salvar e colocar para vocês assistirem mais uma vez. E quem tiver dúvidas, pode colocar aqui. Eu vou tentar acompanhar, mas se por acaso eu não responder, não tem problema. Manda mensagem, a gente conversa, responde vocês, vai dar um jeito de todo mundo ter seu espaço, tá certo? E aí, para não demorar muito mais, eu gostaria de começar aqui uma conversa com Flávia, justamente porque a intenção dessa live hoje, pessoal, é trazer dois temas de uma forma mais abrangente, a gente não vai aprofundar tanto, mas eu gostaria de tocar nesses assuntos que são importantíssimos e as principais dúvidas entre várias pessoas, não somente corredores. Mas para facilitar aqui a nossa conversa, nós vamos focar nas corridas de rua, certo? E aí, suplementação e emagrecimento são dois pontinhos polêmicos, né? Não somente nas corridas, mas principalmente nas corridas. Primeiro porque muitas pessoas entram nas corridas já pensando no emagrecimento, pensando na perda de peso. Existem suplementos também que podem contribuir para esse objetivo, mas também existem outros suplementos importantes para os corredores e que muitas vezes são negligenciados. Então, para começar essa discussão e vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre emagrecimento e suplementação nas corridas de rua, eu gostaria de pedir a Flavinha para me contar primeiro como foi que ela começou nesse universo das corridas, porque todo iniciante, de um modo geral, eles são parecidos em relação à sua percepção sobre a corrida, né? E eu acredito que a sua experiência, Flávia, vai ser muito parecida com a de muitas pessoas. Então, por favor, se você puder contar um pouquinho de como você chegou e quais as principais dificuldades que você passou nessa chegada às corridas. Primeiramente, eu comecei com um convite despretensioso, né, do professor Felipe Adriano. Enquanto eu malhava no Sesc, ele ministrava um clube de corrida. Claro que não tinha uma planilha certinha para cada um, mas ele, com orientação de um educador físico, ele passava para a gente os treinos e a gente fazia em grupo, né? E aí ele disse, não, vocês têm que se inscrever na Corrida de São Cristóvão. E aí, na época, eu fazia em torno de 7, 8 quilômetros. Eu não sabia como era a prova, porque não tinha esse conhecimento, né? Então, eu foi um desafio. Enfrentei aí ladeira, sem nem ter treinado, mas é uma prova tão cativante, tão emocionante. Para quem não conhece, por causa do feriado, né, de 17 de março, a gente comemora essa prova, né, pela emancipação social. Então, é uma prova que sai de São Cristóvão e termina em Aracaju. E aí tem em torno de 24 quilômetros, 10 quilômetros e 5 quilômetros. Eu fui no de 10. E aí, depois daquela prova, eu decidi que eu não queria mais parar. Então, eu fui para outras corridas e a partir daí eu decidi que meu desafio agora era os 21 quilômetros, né? Fazer uma meia maratona. E aí foi quando, procurando clubes, conversando com um e com outro, eu já conhecia Tadeu Mello, né? Porque eu trabalhei com a irmã dele e aí já tinha conhecimento dele e ele foi a pessoa que me trouxe confiança, né? Durante a conversa, já soube mais ou menos traçar minhas metas e assim, eu conversei com ele pela manhã, à tarde eu cheguei e já foi montada
certinha para cumprir os 21 quilômetros, né? Que faz toda a diferença. A gente pensa, já sofri bullying por isso, corredor, essa corrida é só ir para a rua. Não, corrida tem muita instrução, tem vários treinos diferentes, como outros esportes, né? Treinos que você se torna mais resistente, treinos que você trabalha mais sprint, que faz toda a diferença no final. Então, toda a diferença. Tem uma planilha certa de treino, fora que tem uma dedicação certinha, né? A cumprir. Então, depois dali, decidi a meia maratona do Rio, inclusive. Mas aí a pandemia cortou meus planos. Ai, Então, meu Deus. era um sonho fazer em outro. Fiz aqui. Na época, eu fiz em Aracaju, né? Porque a gente estava naquele processo de pandemia. No início da pandemia, eu parei de correr porque realmente eu fiquei muito assustada, né, com a situação. E aí eu decidi que não ia para a rua. E foi passando o tempo, eu fui sentindo necessidade. E aí a gente comprou uma esteira aqui em casa. Eu fiz até meus treinos dos 12 quilômetros na esteira. Depois disso, eu disse, eu não quero mais isso. Aí voltei. Cara, para quem corre corridas de rua, correr em esteira não é a mesma coisa. É bem diferente mesmo. Flávia, eu comecei parecido com você. Eu entrei de cara na corrida dos 10 quilômetros, porque eu corria com Raquel, nossa professora, né? E tinha outra amiga minha que também corria comigo. E eu tinha sempre uma disciplina de ir na 13 e sempre toda semana fazer um treino. Só que eu não tinha planilha de treino. E, pasmem, eu, nutricionista, não ligava muito para alimentação. Eu continuei minha alimentação normal, como sempre. Não fiz muitos ajustes, né? E assim, eu ia evoluindo gradativamente, assim, mas bem de pouquinho em pouquinho. Cada treino de corrida para mim ainda era assim, cansativo. E outra coisa, até que você comentou antes comigo e que eu também tive, canelite. E é uma das coisas muito comuns em iniciantes corredores, né? Aí depois dos 10 quilômetros, menina, tudo mudou na minha vida. Eu fui de cara assim nos 10 quilômetros, sem nunca ter feito nenhuma competição na minha vida antes. E parece que é dali para frente você está entregue. E a gente da área da nutrição, a gente sabe que muita coisa a gente aprende na faculdade, mas outras coisas a gente tem que se especializar, né? E a corrida é um mundo à parte, né? Então, tem suplementos que a gente vai conversar aqui que podem valer para outros esportes, mas na corrida não é essencial. E aí é o que faz a gente procurar estudar, se especializar, que inclusive eu comecei a fazer um curso com o nutricionista Daniel Coimbra, né? Ele é muito científico, né? Eu admiro ele muito por isso. Então, eu busquei a especialização com ele, estudei certinho os módulos, e aí eu resolvi me especializar nisso, porque eu no clube, as pessoas começavam a perguntar as coisas, e aí eu senti a necessidade de aprofundar nesse mundo da corrida, que é totalmente à parte, né? Com certeza. Então, e a gente sai da graduação com muita informação, né? Aí, quando a gente vai para a prática, a gente vê a necessidade de se aprofundar em mais coisas para tentar trazer realmente uma conduta com maior resultado, um resultado mais rápido também. E ainda tem as particularidades de cada pessoa. Então, realmente, sempre que vocês puderem, dentro do seu nicho, parar para separar ali semanas e meses dedicados a estudar algumas coisas, se atualizar, tipo, 2 vezes na semana, vocês tiram assim para buscar novidades nos artigos, ou de lives e outros debates que estejam acontecendo, é muito importante, pessoal, até porque a área da saúde, ela se atualiza o tempo todo mesmo. É bacana, viu, Flavinha? Me encontrei muito nas suas experiências. Não, aí. E aí... É? Sim. Ai, meu Deus. Fazia longões e eu, meu Deus, como é que ele consegue?
Menina, eu sou um pouco competitiva, mas, gente, até aproveitando, porque o que Flávia realmente falou é uma coisa muito importante, e agora no meu Instagram mesmo eu estou tentando bater um pouquinho mais na tecla. Para as corridas principalmente, mas para todos os esportes. É importantíssimo vocês terem organização dos treinos, porque não é só chegar e correr, não é. Se vocês ficarem todos os dias correndo a mesma quantidade, naquela velocidade, ou até querendo correr mais rápido por conta própria, a doença vem, a dor no joelho vem, os problemas aparecem. A gente precisa realmente organizar os treinos para que a gente tenha uma evolução saudável de fato. E aí, claro, né, não cabe a gente, tem um profissional da educação física que vai orientar. E aí, outro ponto que as pessoas negligenciam é a alimentação, como a gente mesmo passa no início, né? Porque a gente começa, e claro, quando você é iniciante, as primeiras adaptações do seu corpo vão vir do exercício. Também eu deixo muito claro isso. Entrou no esporte, não é para sair comprando 200 suplementos, não, pelo amor de Deus, até porque não vai ter efeito nenhum. O que você observar de efeito, de mudança no seu desempenho, no seu corpo, é o exercício que está causando. E aí você precisa da alimentação para dar suporte a essas mudanças. Porque o exercício aumenta a necessidade do seu corpo e você precisa se alimentar melhor para que essas adaptações realmente aconteçam com saúde. E aí muitas pessoas negligenciam, né? Não sabem o que comer antes do treino, acabam comendo às vezes muita proteína até e esquece de outros nutrientes, né? Flavinha, você mesmo que está muito em contato com o pessoal que corre, me conta o que você observa assim de mais comum entre as pessoas em relação à alimentação, até negligências ou exageros, enfim. Então, eu acho que a parte mais para quem começa uma atividade física é o que comer antes de treinar. Eu acho que é a pergunta e a dúvida maior. Porque o pós é uma recuperação, né, do treino ali. Então, se você fizer uma refeição mais completa e tudo, não vai implicar no seu desempenho, como o pré-treino implica, né? Então, eu acho que a de todo mundo é o que comer. E assim, o que comer depende muito do tempo que você tem para se alimentar e treinar, né? Se você tem um curto período de tempo, é um tipo de alimentação. Se você tem um tempo maior, né, em torno de 1 hora ou até 2 horas, você pode fazer uma refeição mais completa. Agora, se esse tempo é mais curto, a gente tem que caprichar em alimentos ricos em carboidrato. E carboidrato que seja de mais rápida absorção, né? Com menos fibra, que a gente consiga absorver com maior facilidade e treinar sem passar mal nenhum. Então, eu já tive várias experiências de pacientes que comiam pasta de amendoim ou oleaginosa quando chegava no intenso, que é anasiado, chegando até quase a vomitar, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, é o que se alimentar antes. E aí é o que eu digo, se tiver 30, 40 minutos aí, é caprichar em refeições, em alimentos com mais carboidrato, de mais rápida absorção, né? Frutas secas, um pão com geleia, um suco de uva que eu gosto bastante. Se tiver Ai, mais amo. um suquinho de beterraba com melancia, que a gente sabe que tem o nitrato, que vai ser convertido em óxido nítrico, que vai aumentar a vasodilatação, né? Levar mais nutrientes para o músculo, e aí o desempenho é melhor. Só que aí a gente sabe que o nitrato ele precisa de um tempo maior para fazer esse efeito dele, né? Então eu tenho um paciente, Jefferson, que ele é de madrugada, batendo esse suco de beterraba. Quando ele vai fazer. Ele é um paciente assíduo no suco de beterraba, ele gosta bastante. E aí ele acorda a mulher 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para fazer esse suco. Aí é guerreiro mesmo. Ele disse uma vez que ele enrolou pano no liquidificador, para o liquidificador abafar o ruído.
Mas a gente sabe a importância que tem do suco de beterraba, principalmente na corrida. É verdade. Essa alimentação pré-treino é extremamente importante mesmo. Não só aquela que está bem perto do treino, mas todas as refeições que a gente faz anteriormente, né? Por exemplo, Flavinha, eu já vi você também postar algumas vezes em relação a acordar muito cedo pela manhã, realmente, como por exemplo o caso do Jefferson, mas aí não dá para fazer tantas refeições antes de treinar e vai ser um dia de um treino longo, vai ser um dia de um treino, ou até de um treino não tão longo, mas bem intenso, e você não vai comer uma banana e vai treinar. Porque na hora que você vai acordar, não vai dar tempo de comer uma grande quantidade de carboidrato que você precisaria para utilizar esse carboidrato ali durante o exercício, e acaba que muitas vezes o pré-treino do corredor é a noite anterior, né? Isso. E as pessoas têm, assim, por a atualidade hoje em dia acaba transferiu a culpa da gordura para o carboidrato, até achar um próximo vilão. E aí, enfim, ficam com muito medo de comer carboidrato à noite, antes de dormir, né? Achando que esse carboidrato vai virar gordura. Gente, esse é um dos maiores mitos, assim, na saúde humana, porque se você faz exercício físico, você tem uma necessidade de nutrientes e de energia maior do que uma pessoa que não faz. Então, o seu corpo, ele também não utiliza só essa energia, esse carboidrato durante o exercício. Ali depois do exercício, principalmente na recuperação, e até 2 dias depois, a depender do tipo de treino, você ainda vai estar com essas necessidades aumentadas. Então, o que você come vai ser utilizado pelo seu corpo porque ele precisa mesmo, né? Você já fez muitas refeições pré-treino na noite anterior, amiga? Sim, inclusive eu faço até 10 quilômetros, eu não faço a refeição pré-treino, na verdade, né? Quando acorda e come alguma coisa. Não, quando em cerca de 10 quilômetros eu capricho na minha refeição do dia anterior. Geralmente eu gosto muito da macaxeira, porque eu não consigo comer grande volume. Então a macaxeira, ela me oferta uma quantidade de carboidrato muito boa em uma menor quantidade. Ao contrário da batata doce, inhame, que você precisa comer uma quantidade maior, né? Outra opção que eu gosto Isso. muito é a macarrão integral. A gente capricha muito aqui nessas opções, porque você oferta uma quantidade de carboidrato boa e um volume menor, né? Então, Sim. com o passar do tempo, né, com o treino assíduo, você sendo assídua no treino, você vai perceber que você vai utilizando um pouco menos do glicogênio muscular, no caso, e utilizando mais a gordura, né, como fonte de energia. Então, é uma adaptação normal do organismo, mas a gente continua precisando do carboidrato, até porque o sistema, a gente oferta energia, não é só de um ou só de outro, né? A gente tem uma oferta de energia contínua, isso depende da intensidade também. Quando a gente está num exercício mais intenso, a gente utiliza mais a glicose anaeróbica, né? Quando a gente está num exercício mais tranquilo, a gente utiliza mais a aeróbica. Então, varia muito de acordo com o treino, essa oferta do carboidrato. É verdade. Principalmente quem quer correr assim 10 quilômetros, 15, 21 quilômetros, maratona, nos dias de treino que a duração é maior de 10 minutos, a partir dos 5, 10 minutos, pessoal, a gordura já está sendo utilizada, né? Porque o carboidrato, ele dá uma quantidade de energia muito importante, mas ele sozinho não sustenta o corpo. É tanto que a gente tem estoque de gordura ilimitada. O nosso corpo pensou perfeitamente nisso. Eu preciso de energia para sobreviver. Então, eu não posso depender de uma energia só. Porque senão, se esse negócio der problema, eu morro na mesma hora, porque minhas células vão morrer ali, é fatal. Então, a gente tem várias formas de fornecer energia no nosso corpo e a depender da intensidade do momento do treino, um nutriente vai estar sendo mais utilizado do que outro, mas todos eles vão estar sendo utilizados juntos. E aí, por isso que as pessoas acabam
usando a corrida muito voltada para o emagrecimento, porque elas entendem que esses treinos mais longos usa muita gordura para fornecer energia, porque o treino é mais longo. Mas a gordura só vai ser utilizada se tiver carboidrato também fornecendo energia, para que todos essas formas de produção de energia no nosso corpo realmente consigam ser eficientes mesmo. Se não, pessoal, é o que a gente chama de fadiga, é o que a gente chama de esgotamento mesmo. Você vai parar. Quando você realmente sente que suas pernas estão pesando, que você está com a respiração muito ofegante, muito descompensada, que você já está todo vermelho, inchado, suado, ali você já está no seu limite, porque os seus sistemas energéticos não estão mais conseguindo conversar e fornecer aquela quantidade de energia que você ainda quer usar, né? E aí, por isso que a gente tem que comer bem. Porque se a gente comer bem, a gente vai gastar bem essa energia. Não é parar de comer, é comer melhor, né? É tão simples. E aí, ó, Flávia falando aqui de macarrão, macaxeira. No meu dia a dia, quando eu falo isso para as pessoas, aí o pessoal olha, ah, mas você é magra. Gente, não é sobre isso. A nutrição, ela é tão perfeita que realmente a gente precisa dos alimentos mesmo e não deixar de consumi-los, né? Mas consumi-los de uma forma melhor. E aí, então, Flavinha, fazendo o gancho para o nosso terceiro ponto do nosso debate aqui, é justamente sobre, sobre o emagrecimento, né? Que as pessoas tanto procuram realmente como objetivo principal na corrida. E assim, à medida que você vai se tornando corredor assíduo, participando de competições, você entende que o peso é um ponto crítico mesmo. Não é questão de estética, às vezes no início quando a gente é iniciante, mas à medida que você vai se introduzindo nas corridas, você percebe que o peso é um ponto importante. Por quê? Você está carregando seu corpo, fazendo movimentos repetitivos por muito tempo. Então, quanto mais leve você for, menor vai ser a carga que você está carregando ali naquele tempo, né? E acaba sendo mais... você acaba tendo um melhor desempenho, né? O peso, ele está associado, de fato, ao desempenho. Mas, por causa dessa necessidade, não só nas corridas, mas em vários esportes de resistência, como as ginásticas, os esportes de luta também, né? Muitas estratégias existem para realmente privar essa pessoa e fazer ela perder peso de uma forma rápida, para ela ver logo o resultado chegar, né? E aí, hoje eu pedi para a Flavinha para a gente focar mais nas mulheres, justamente para aproveitar o nosso dia, e porque as mulheres acabam sendo muito vítimas de estratégias muito restritivas. Não só pelo desempenho, mas principalmente pela cobrança externa da estética, que está sempre entrelaçada, né, com esses objetivos. Aí, amiga, me explica um pouquinho, que você já fez um post também sobre a influência hormonal da mulher, sobre o ciclo menstrual, né, sobre os riscos de determinadas atitudes como essa, principalmente para corredoras. Só um ponto inicial é que com a corrida, à medida que vai evoluindo a distância, tanto que a alimentação que eu planejo é baseada de acordo com a planilha da pessoa, né? Você vai tendo um gasto energético maior. E por a corrida, depois que você acaba uma corrida, os hormônios ainda não se equilibraram muito bem, né? Você acaba não tendo fome pós-treino. E aí isso se posterga. Aí, às vezes, as mulheres, principalmente, que têm uma dificuldade maior de comer volume, assim, de comida, acabam negligenciando um pouco a alimentação, principalmente pós-treino. E aí acabam ingerindo cada vez mais energia e comprometendo aí alguns sistemas, né? A gente já vai falar sobre a tríade, né? Que tem relação com isso. Mas, enfim. Qual foi a perguntinha mesmo? Que eu acabei esquecendo.
Olha, nas mulheres, né, a gente vê muito a cobrança de perder peso, não somente pelo desempenho, mas pela estética também. E aí a gente sabe que tem muitas estratégias e consequências negativas com isso, né? Enfim, a gente nunca vai conseguir comparar, né? Tanto que as provas elas sempre são divididas entre homens e mulheres. Que a gente tem um ciclo menstrual e de acordo com o ciclo menstrual a gente tem várias variações hormonais assim bem complicadas. Então, no início do ciclo, por exemplo, a gente precisa ofertar um pouco mais de carboidrato. E é a hora que a gente tem um desempenho maior, né? Que é na fase folicular. Então, a gente consegue armazenar mais carboidrato, tem um desempenho maior, por exemplo, em esportes, na corrida, na musculação. E aí, quando a gente vai chegando já no período de ovulação, que a progesterona vai aumentando, e aí, cortando o efeito do estradiol, a gente já tem uma redução aí do desempenho da mulher. É um momento que a gente tem mais retenção hídrica, o sono fica É. comprometido, baixa. Então, é uma hora que a gente tem uma oferta, uma vontade mais de comer, oferta calórica, Doces. doces. Então, e tem até dietas, né, planos alimentares que a gente foca nisso, né? De acordo com o ciclo menstrual da mulher, a gente oferta, por exemplo, na fase final, já para iniciar outro, a gente tem uma deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência de vitamina D. Então, a gente pode focar em alguns alimentos em específico, alimentos anti-inflamatórios, porque é uma fase que a inflamação está um pouco mais aumentada também. Então, tem essa variação muito grande. O desempenho, ele é reduzido, né, já no final do ciclo, na fase tardia. Muitas vezes a gente precisa ofertar uma carga maior de proteína, porque a gente tem um catabolismo proteico maior. Então, é bem complicado, né, para a mulher. Então, não se sintam mal quando não estiverem dispostas a praticar atividade física. Realmente é fisiológico tudo isso, né? E acaba alterando, tendo essas alterações hormonais aí que acabam implicando no nosso humor, no nosso desempenho, do jeito que a gente se vê no espelho, né? Então, realmente é uma fase bem complicada. E que deve ser sempre considerada. Por isso que a gente fala que as estratégias de emagrecimento, elas são estratégias de risco, porque elas desconsideram todas essas flutuações hormonais que a mulher passa ao longo do mês. Na verdade, o emagrecimento ele vai ter muito mais sucesso se você respeita esses momentos, sabendo realmente tô numa fase agora que os meus treinos não estão tão intensos. E aí eu posso aproveitar para realmente reduzir alguns alimentos, fazer algumas restrições mais específicas, porque aí eu vou conseguir controlar meu peso e perder uns 2 quilos programados. Mas eu estou perto do meu ciclo menstrual e aí eu estou precisando desse carboidrato, meu corpo está se modificando, então eu preciso ofertar, é uma necessidade. E como eu falei aqui anteriormente, se você faz exercício físico, não precisa ficar sentindo medo de engordar com os alimentos, porque o seu corpo precisa desses nutrientes. E aí, em seguida, sabendo os momentos que você pode novamente adequar, você vai fazendo. E, claro, respeitando as suas fases do treinamento, respeitando o estágio que você está, respeitando o objetivo que você quer, né? A gente precisa, pessoal, em tudo na vida, ter organização com as nossas metas, porque... Inclusive, agora que a gente vive essa vida de marketing financeiro, né? Acaba que as pessoas continuam com os mesmos problemas, querendo tudo para ontem, inclusive querendo ficar rico para ontem. E não é assim, nada na vida é assim. Se você quiser alcançar as coisas com o seu esforço, para você sentir orgulho, você tem que realmente ter paciência com você mesmo. Você não é um robô, você é uma pessoa que está sempre em evolução. Sabendo reconhecer o seu corpo, as suas necessidades, com certeza o resultado vem. Mas é necessário ter paciência, porque vão existir momentos difíceis mesmo, né?
E aí, Flavinha, puxando o gancho do que você falou anteriormente, hoje mesmo eu fiz um post sobre a tríade da mulher atleta. Essa tríade, pessoal, ela é caracterizada por 3 desordens que em conjunto elas se tornam uma síndrome, mas não obrigatoriamente a mulher precisa apresentar as 3 ao mesmo tempo, né? Ela, muitas vezes, olha que louco, a mulher menstrua todo mês. E a mulher que faz corridas, por exemplo, mas se fosse outro esporte isso também poderia acontecer, ela fica 2 meses sem menstruar e não percebe. Acontece muito isso, de ela não menstruar e não perceber. Porque ela está tão envolvida na rotina dela, corrida, de trabalho. Não é uma pessoa que só pratica esporte, ela tem muitas outras coisas para fazer. E muitas mulheres que já tiveram filhos, que têm uma rotina de trabalho, uma rotina de casa. Então a vida ela vai ficando tão louca, uma coisa atrás da outra, que ela nem percebe que não menstruou naquele mês, né? É muito doido isso. E acontece muito. E é tanto que os últimos consensos que saíram atualizaram os nutricionistas e outros profissionais de que realmente a tríade não precisa acontecer os 3 ao mesmo tempo, que seria irregularidades menstruais, alteração da densidade óssea, com redução no caso, e uma restrição calórica associada ou não a transtornos alimentares. Qualquer um desses que você começar a apresentar já é um problema, porque puxa o outro sintoma também. Uma coisa vai levando a outra. E atualmente não é só atleta de elite que apresenta isso. Justamente por causa do desejo de emagrecer e de passar por essas etapas sem respeitar, né? No caso, como Flavinha bem explicou aqui, sem respeitar o seu corpo, sem respeitar a sua evolução, sem respeitar o tempo. Então, infelizmente, a tríade, que é conhecida como tríade da mulher atleta, não é mais só tríade, na verdade, né? E vem acontecendo com muitas mulheres que estão engajadas em esporte, mas que não necessariamente dependem profissionalmente do esporte. Outras pessoas que só competem, né? Só competem assim, não estou falando, inferiorizando não, tá, pessoal? É porque na nossa área a gente entende que aquelas pessoas que realmente dependem profissionalmente do esporte são atletas que competem nacionalmente, internacionalmente, e outros atletas que também competem muito e que, na verdade, também têm uma sobrecarga de exercício e de trabalho muito grande, mas que trabalham com outras coisas, têm outras rotinas de trabalho. No nosso consultório mesmo, na nossa consulta, a gente tem que ter essa diferença bem clara para que a gente consiga realmente passar uma conduta bem individualizada, né? E aí eu postei sobre isso hoje, porque infelizmente a tríade vem se tornando algo muito comum. E Flavinha, também hoje, por acaso, porque não foi eu que cacei, na verdade surgiu aqui para mim um artigo que é de 2018. E ele fez uma análise observacional, né? Ele não fez nenhum experimento, mas ele coletou muitas informações de corredores aleatórios em um país. E ele observou que as pessoas que apresentavam vício em corrida, comportamento de vício em corrida, eu acho que você já pode ter visto alguma coisa sobre isso, né? Existe, pessoal, pessoas viciadas em corrida, que realmente, se elas ficarem 1, 2 dias sem correr, elas ficam muito mal. Elas acabam tendo, assim, comportamentos estranhos, porque elas acham que não está evoluindo, que ela precisa correr todos os dias. E essas pessoas que apresentam esse comportamento assim viciante nas corridas, na grande maioria eram mulheres, eram jovens e eram pessoas que tinham entrado na corrida com o objetivo de emagrecer. Elas colocam lá no questionário que o principal objetivo que elas apresentam hoje é emagrecer. E aí, na análise que eles fizeram no artigo, depois eles encontraram essa coincidência estatística, né? Essa relação de que essas pessoas que eram viciantes em corrida, elas também tinham esse objetivo de emagrecer. Então é isso, pessoal. Por isso que foi tão importante a gente trazer essa temática para vocês hoje. O emagrecimento, ele é um assunto assim que está envolvido em vários nichos,
Não é somente para quem é obeso, tá? Bem pelo contrário. A gente vê muitas mulheres aí com o seu estético dentro do padrão aceito e mesmo assim querendo emagrecer cada vez mais, né? E vários riscos de saúde que a gente precisa alertar a população que não são inofensivos de jeito nenhum. E outra, Amiga, você gostaria de acrescentar? Pode falar. uma baixa disponibilidade energética, né? Porque a corrida ela demanda muita energia. Quando você vai aumentando a distância, aumentando a intensidade, vai modificando isso. Tanto que quando a gente vai calcular a necessidade energética do paciente, a gente leva em consideração o pace, né, que é a velocidade com que ele corre, o tempo, né, que você leva para desempenhar aquele treino, a quilometragem. Então, não é uma alimentação generalizada, né? Ela vai variar de acordo com o seu treino. É o que a gente fala de periodização alimentar, né? Vai variar de acordo com se está chegando perto de uma prova e a gente pode utilizar de estratégias que aumente o aporte de carboidrato, né? Então, é muito variável. A gente acha que é simples, mas não, né? Então, a gente leva em consideração isso no cálculo da necessidade energética do paciente. E quando a gente vai fazer um recordatório, a gente percebe que o paciente está comendo muito abaixo, às vezes, da taxa metabólica basal dele. E aí ele não vai emagrecer nunca, né? Porque a gente tem uma necessidade energética que, parado, a gente precisa ofertar para o nosso organismo, porque nosso organismo ele está funcionando. Então, ele está o tempo todo funcionando, a gente está pensando, a gente se movimenta. Então, a gente precisa de uma energia, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal. E muitas vezes as mulheres se alimentam abaixo dessa taxa metabólica, né? Eu já peguei pacientes em consultório comendo 1.100 calorias, 800 calorias. Então, a gente entra no efeito platô. O paciente nunca vai sair daquele peso se a gente está ofertando uma quantidade bem inferior do que ela precisa. Fora isso, vai ter complicações no eixo hipotálamo-hipófise. A pessoa vai entrar em fadiga crônica, vai ter comprometimento de sono, vai ter comprometimento de libido. Então, não é algo só pontual que a gente só observa em alguns sinais. São diversos sinais e quando a gente faz uma anamnese, a gente percebe, né? Que essa baixa oferta, ela compromete. É isso mesmo, amiga. Você trouxe muitos pontos importantes. Pessoal, é isso, é uma questão de sobrevivência do nosso corpo. Então, se você não respeita, ele acaba criando adaptações. Então, é por isso que o nutricionista tem tanta dificuldade, muitas vezes, de passar dicas de alimentação, assim, de uma forma generalizada. Porque pode ser que uma dica para uma pessoa não seja saudável, realmente, para outra pessoa. E o esporte em si, que a gente sempre fala, pessoal, pratique exercícios, pratique um esporte que você gosta, se movimente, porque a gente quer que vocês saiam do sedentarismo, a gente quer trazer um pouco mais de saúde para vocês. Mas mesmo assim, tudo precisa ser adaptado para que aquilo realmente seja saudável. Porque aí às vezes a pessoa entra no esporte com esses desejos e ela acaba entrando num vício e em um caminho que não é nada saudável. Aí ela para e fala, mas não era para fazer esporte e agora o esporte é ruim? Não, calma. Tudo tá aqui na sua cabecinha. E quanto mais vocês, pessoal, conhecerem o seu corpo, cada dorzinha de cabeça que vocês sentirem, cada resfriado que vocês tiverem, cada noite de sono que vocês acordarem cansado, cada situaçãozinha assim, mesmo pequena que vocês perceberem, parem um pouco. É importante parar, respirar e pensar, o que é que eu tô fazendo? E aí, se insistir nesses sintomas, é bom procurar um profissional, tirar suas dúvidas. Vocês não vão ficar amarrados em profissional. É porque a gente sempre precisa de alguém ali capacitado para clarear a nossa cabeça e a gente realmente ter saúde. Porque a gente tem muitas orientações saudáveis para passar para vocês, mas quanto mais vocês se conhecerem e vocês tiverem paciência com vocês mesmos, mais saudável vai ser. Se fizer de qualquer jeito,
não vai ter milagre, na verdade, né? Pode até ser ruim. A suplementação mesmo é uma delas. Ela tem o objetivo de ser algo benéfico, para lhe dar um suporte. Mas a forma como você usa, se você está usando o suplemento realmente adequado, se você está usando ele no momento certo, são questões ali que são específicas suas, porque a gente é diferente. Eu sou diferente de Flavinha, mesmo que a gente faça o mesmo esporte, mesmo que a gente coma a mesma coisa. E é isso que é a beleza da natureza, né, gente? Olha, se a gente fosse tudo igual, aí a gente ia morrer tudo junto, pelo mesmo motivo, não faz sentido. Olha, eu gostei muito. A gente se Pode preocupa falar, pode falar. com os macros e acaba esquecendo os micro, né? Acaba esquecendo as É, ofertas, minerais. E que muitas vezes as pessoas acham que tem que suplementar, mas o suplemento veio do alimento, né? A gente extrai o é, suplemento do alimento. Então, é a isso gente se mesmo. preocupa primeiro em se alimentar bem e o suplemento ele entra, já diz o nome, como suplementação, não como a primeira base da nossa procura, né? Então, a gente sabe, você trouxe muito bem isso no seu livro, que eu até já li, no Guia Alimentar em Corredores, está no livro de Ayane, da Bio. Então, lá tem várias coisas, eu dei uma lida bem rápida, e inclusive você fala no seu guia que o nosso mercado, né, de suplementos ele está muito grande. Ele tem várias opções aí, cada dia mais lançam mais coisas. E nem todas são comprovadas cientificamente, né? A gente conta nos dedos os suplementos que são comprovados cientificamente. E na corrida, a gente não tem muitas opções de suplemento, né? São poucos que a gente utiliza como melhora de performance, né? Eu acho que a gente Sim. tem assunto ainda. Tem. Tá no finalzinho, só os últimos minutinhos, mas ai, a conversa tá tão boa, cara. Olha, inclusive, Flavinha, antes de fazer o livro, eu pesquisei muito no YouTube, no Google, eu fui atrás do que o pessoal posta, sabe, para saber um pouquinho das dúvidas e tal. E, cara, eu via prescrito, inclusive, por nutrólogos e outros médicos, assim, vários suplementos nada a ver na corrida. Aí eu, meu Deus, o que é que esse cara tá tomando? Ele tá gastando dinheiro e ele ainda pode estar até tendo o efeito contrário em relação a isso, né? Infelizmente, pessoal, a gente não conseguiu aprofundar muito nesse assunto hoje, porque a gente queria trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, assim, mais amplo, para vocês terem esse alerta. Mas eu já deixo aqui o meu convite oficial para a gente fazer mais 2 lives, pelo menos, viu? Uma para a gente falar melhor sobre alguns suplementos, a gente pode apresentar mais coisas aqui para o pessoal. E para a gente falar das refeições pré-treino, colocar dicas para o pessoal, né? Que eu acredito que o povo aí gostou muito da macaxeira e do macarrão e deve estar querendo saber um pouquinho mais, pessoal. A gente vai voltar. Flávia já não tem como negar aqui ao vivo para vocês. A gente tinha dado isso, mas aí a gente fala em outra live, porque realmente é muita coisa para falar. E eu É, vou as coisas, mas aí eu olho o tempo e vejo que não dá tempo. então, e eu falo muito, você já sabe, né? Ó, Gustavo, o Gu comentou aqui, tema muito interessante, conteúdo super necessário e atual. Parabéns, meninas. Muito obrigada, viu, Gu? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, que ainda dá tempo de tirar a última? A gente falou muito hoje. Flavinha, muito obrigada mesmo, viu? Foi ótimo conversar com você. Fiquei super empolgada. Não, Você aí tá. a Pode gente pode falar. deixar essa live salva e aí, se tiver perguntas, fazem lá nos comentários, né? E aí, na próxima. Isso mesmo, isso mesmo.
E qualquer coisa, pessoal, sigam Flávia, ela coloca muitos posts, não só sobre corrida, porque ela atende um grande público de pessoas que praticam esportes. É tanto que muitas das minhas dúvidas eu falo com ela fala comigo. Nós, nutricionistas, precisamos nos unir, certo? A gente não tem todo o conhecimento do mundo, muito pelo contrário. E aí, quando a gente conversa, a mente abre, a gente acaba ajudando muito, muito mais as pessoas, né? Eu quero Outra agradecer coisa, demais mesmo sua presença hoje aqui. faltou o tema principal seu, né? Que é a microbiota intestinal, a rainha da microbiota. Na prova, Menina, você é mesmo. Você falou de fibras e da pasta de amendoim antes do exercício, aí na minha cabeça eu já estava aqui pensando, mas por causa do tempo eu não quis falar muito, né, para não tomar nosso tempo. Mas pessoal, por exemplo, as fibras que a gente sempre acha que é bom, mas tem um horário certo de comer. Se você comer antes do treino, bem antes, a chance de dar ruim é grande, viu? Inclusive, Flavinha, a gente vai marcar uma para falar sobre desconfortos intestinais que são muito comuns em corredores. Eu recebi uma vez um relato de uma corredora aqui no meu perfil falando que ela tinha aplicado algumas das minhas orientações e ela tinha diminuído de 2 diarreias para uma evacuação assim, tipo rápida no meio da corrida. Porque ela compete maratonas e triatlon. E aí, principalmente no triatlo, ela sente desconfortos intestinais e vontade de ir ao banheiro. E pasmem, isso é muito comum, né? E tem muita relação com o que se come antes do treino. Então, esse é um assunto aí para a gente trazer para a galera que eu acho que é bem pertinente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. não, eu acho que se eu fosse falar, eu ia falar demais. Então, apesar de não ter muitos suplementos, né, relativos ao esporte, mas cada um tem sua eficiência, né, sua ação. E aí eu acho que a gente vai estender um pouco. Acaba agora 8 horas, né? É, Finaliza 1 hora, já né? vai fechar aqui para mim, que ele aparece uma notificação. Mas eu vou deixar salvo, pessoal. E aí, muito obrigada. Deixem suas dúvidas nos comentários lá, ou podem mandar direct pra gente. E vamos voltar, viu? Por favor, se vocês gostaram, manda mensagem pra gente, manda as dúvidas que vocês querem, que a gente volta sim, com certeza. Pense o dia e o convite já está aceito. Pronto, fechado. Muito obrigada, pessoal. Um beijo para todos vocês. Boa noite, bom descanso. Durma, porque o sono é tão importante quanto a comida e o exercício, viu? Até a próxima. Danani, um beijo. Na verdade, tô aqui em dúvida, pessoal. Você tem algum botãozinho aqui para salvar mesmo? Ou é só eu fechar? Acho que é isso, é só eu fechar. Muito obrigada, viu, pessoal, pela participação de vocês hoje. Tô bem feliz mesmo.